E daí, pessoa? Bem-vindo, bem-vinda ao Café com Oratória. Meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo pessoas comuns a desbloquearem suas vidas através da comunicação. E hoje vamos falar sobre o porquê. Como você usa o porquê. Então, vamos lá. Deixa eu ver o tema do modo que eu coloquei para colocarmos na capa da nossa... no título da nossa live. Eita, que caiu tudo aqui. Quando vale a pena perguntar por quê? Este é o título. Então, live 79. Quando vale a pena perguntar por quê? Muito bem. Muito bem. Tá aqui, fixado já. Eita, hoje é um daqueles dias em que o Instagram resolve não notificar ninguém. Muito bem. Tem problema, Instagram, não tem problema. Vamos organizando aqui. Olha, aparecendo o povo aí. Hoje é daqueles dias. Hoje é dos dias em que o Instagram resolve demorar para notificar o povo. Então, eu já peço encarecidamente que tu vá mandando uns coraçõezinhos para ajudar que essa live chegue nas outras pessoas que normalmente assistem e também nas que não assistem, para que elas passem a assistir. Nós já vamos começar em seguida. Muito bem, pessoas. Então vamos lá. Obrigado pelos coraçõezinhos. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos vocês. Olha só. Começando então pelo início. Começando pelo início. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Laux. Eu ajudo pessoas comuns a desbloquearem a vida através da comunicação. E essa é a live Café com Oratória. Todos os dias eu trago um tema novo aqui de segunda a sexta. E tomo café com vocês. Aliás, convido que vocês façam o mesmo aí nas casas de vocês, seja embaixo das cobertas ou fora delas. Café é maravilhoso. Ou com chimarrão, sei lá, com aquilo que tu gosta. Parece que eu tô falando só com gaúcho, né? Com chimarrão. Chimarrão só se toma aqui no sul. Enfim, prazer em vê-los. Hoje vamos falar sobre o porquê. Quando que nós devemos e quando não devemos perguntar porquê. Eu fiz uma pergunta ontem no meu story e eu coloquei desse modo. Sempre vale a pena perguntar o porquê, que é parecido com o tema, né? Assim, hoje eu perguntei quando no post. Quando vale a pena perguntar porquê? Mas aí no story eu fiz essa pergunta desse jeito aqui, né? Que é para forçar a pessoa a responder sim ou não.
E aí eu fui ver as respostas, gente. Pouca gente respondeu, até porque eu postei já era meio tarde. Mas a proporção é de 2:1. Para não. Ou seja, nem sempre vale a pena. Nem sempre vale a pena perguntar o porquê. Mas uma parte das pessoas diz que sim, que sempre vale a pena perguntar o porquê. Quem disse que não e quem disse que sim? Eu fiquei curioso para saber as razões do porquê que disseram que sim e porquê que disseram que não. E por isso que eu quero começar essa live perguntando para vocês: quando que vocês acham que vale a pena perguntar o porquê? E quando que não vale? Vocês têm uma ideia disso? Digam aí para mim. Bom dia! Somos todos gremistas. Ah! Verdade, Pamela. Foi um golzinho assim, né? Um golzinho meio espírita ali que surgiu, mas foi um golzinho bem bom de fazer. Para quem não sabe, teve Grenal ontem. Aqui no Sul, Grenal é um dos fatos mais importantes que podem acontecer aqui no estado. E quem ganha sempre vai zoar do resto do povo. E aí, o que vocês acham? Coloquem suas perguntas as suas perguntas também, mas coloquem ao longo da live situações em que vocês acham que vale a pena dizer porquê e quando vocês acham que não vale a pena, tá? Aliás, hoje eu tô meio lerdo, tá? Tô meio lerdo. Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Por que eu tô meio lerdo? Porque eu dormi tarde, me acordei cedo, como sempre. Então, o meu café eu tô recém tomando, então ele ainda não entrou aqui para os neurônios. Daqui a pouco ele vai entrar e vai ficar massa. E eu tô lerdo e eu percebi que eu tô lerdo porque sempre nessa hora a primeira coisa que eu falo é me apresentar, como sempre, e logo depois eu digo para vocês participarem. E eu tô todo atravessado. Tô bem atravessado. Então vamos lá. O que eu digo sempre para vocês: vocês podem participar dessa live a qualquer momento. Basta você solicitar participação e entrar comigo ao vivo aqui, o que seria muito legal. Deixa eu tomar um gole d'água que minha voz não tá saindo também. Olha que voz de sono que eu tô. Se você tivesse feito uma ligação para mim agora e eu teria me acordado atendendo o teu telefone, o teu chamado, eu teria feito assim, ó. Alô? Oh, sim, bom dia. Por que quando a gente acorda, quando a gente é acordado por alguém que nos liga, a gente tem que disfarçar a voz, né? Eu aqui na live não estou disfarçando. Ó. Minha voz tá bem de quem acordou, mas eu já acordei faz tempo, gente. É que eu não falei, aí eu não usei a voz e não, enfim, não tomei água. Porque tu tem que tomar água para disfarçar a voz. Tu tava dormindo e tu acorda de repente com alguma coisa, tu quer disfarçar que tu não tava dormindo, bebe água, tá? E aquece a tua voz. Olha como limpa, ó. Não, não limpou, mas já vai limpar. E não bebe café. Café não é bom. Hoje minha voz tá bem balhadinha. Mas eu continuo tomando café. Tá? Fazer o quê? O que eu tava falando? Ah, sim. Porque quando as pessoas ligam pra gente e a gente acorda, nós fazemos essa voz de sim, alô, tudo bem? Para fingir que a gente não estava dormindo. A gente se sente culpado, né? Por estar dormindo quando a gente recebe uma ligação. Interessante isso. Por que eu tô falando disso? Não sei. Já disse pra vocês que hoje eu tô meio lesado. Mas vai dar certo, tá? Fica aí que vai valer a pena. Fica aí. O que a Ana Lúcia disse? Ah, ótimo, já estão respondendo. Depende da pergunta, porque às vezes vale a pena saber o motivo do porquê. Ótimo, às vezes vale a pena.
E aí eu vou te desafiar, Ana Lúcia. Quando vale a pena? Me dá um exemplo aí. Vê o que tu pensou quando vale a pena saber o motivo. Vamos ver se o que tu pensou é o mesmo que eu pensei. Estou curioso para saber. Voltando então ao briefing dessa live, você pode me chamar a qualquer momento e na solicitação de participação da live, ou você pode escrever aí, me chama. Aliás, a Pamela já fez uma hashtag, né? Me chama que eu vou, é a hashtag da live. A nossa live tem uma hashtag que nos acompanha e é me chama que eu vou. Me chama que eu vou, me chama que você entra aqui a hora que você quiser. Tá bom? Além disso, comenta aí as coisas que são. É muito legal quando vocês dão opinião. Participam e ainda mais hoje, que eu preciso muito da ajuda de vocês, porque como eu disse, eu tô meio lesado, tá? Drogas? Não, não uso drogas. Mas me ajudem. E mandem os coraçõezinhos. E mandem com esse aviãozinho aí para as pessoas, tá? Porque já estamos perto, já agora, na nossa primeira meta dos apóstolos, os 12. E logo depois queremos chegar no proibidão, os 18. Muito bem. Já fiz a pipoca e o chá de erva doce. Eita, que beleza. Pipoca e chá de erva doce. Oh, que coisa mais, né? A Milena, ela é fofes. Ela toma chazinho de erva doce. Ela se acalma de manhã. Eu tomo café, café, café. Cachaça? Não. Pamela toma cachaça. Adoro. Cachaça, Pamela? Bom, vamos ao tema então. Olha só. Deixa eu me achar aqui. O tema é: quando vale a pena perguntar por quê? Qual é o porquê dessa pergunta? O porquê dessa pergunta é quando vale a pena perguntar por quê? Qual o porquê dessa pergunta? A questão é a seguinte: muitas vezes nós perguntamos o porquê de alguma coisa e temos uma resposta que esperamos. Mas outras tantas vezes fazemos uma pergunta porquê de alguma coisa e a resposta não é aquela que nós buscávamos. E isso acontece porque o porquê ele engana. Ele engana tanto aquele que pergunta quanto aquele que responde. O porquê ele tem três na verdade, três grandes funções. Ou porque ele se refere a três sentidos do porquê. Ou porque vai se referir a uma causa, ou porque vai se referir a um critério para uma decisão, ou porque vai se referir a um objetivo, a um valor, tá? Um significado de um objetivo, digamos assim, um valor. E o grande problema é que quem pergunta não sabe bem o que está buscando. Se ele está buscando a causa, se ele está buscando o significado, se ele está buscando o critério. E quem responde também não consegue identificar esse porquê da pessoa perguntar porquê. Tá confuso? Calma, já vou desconfundir. Vamos entender esse negócio. Deixa eu só ver o que as pessoas escreveram. Trabalhando aqui te escutando, disse a Priscila. Eita, que beleza. Cuidado para não te verem aí, me vendo. Né? Daqui a pouco dá problema no trabalho. Ei, mas deve estar trabalhando em casa, né? Não, disse a Pamela, eu tomo Coca-Cola. Coca-Cola com vodka. Duvido, disse a Milena. Não sei do que mais, mas ela duvida.
Ana Lúcia, às vezes pode ser uma coisa que pode deixar você na dúvida a vida inteira. Então, para não ficar na dúvida, é bom que saiba o motivo, porque ficamos mais tranquilos. Olha só, Ana Lúcia está se referindo a um porquê relacionado a motivo. E motivo aqui provavelmente é um critério de uma decisão de alguém que tomou a respeito de alguma coisa. Uma coisa pode deixar na dúvida a vida inteira, então é uma coisa que aconteceu, passado, e você quer saber o porquê, o motivo de alguma coisa. Então esse motivo provavelmente é com relação a uma decisão, então é um porquê para entender critério. Então vamos lá, vamos começar a destrinchar isso. Esse assunto ele é bem importante para que nós possamos entender melhor as pessoas na hora de conversar com elas. E da mesma forma, então assim, a função, qual é a importância desse assunto? Vamos deixar mais claro. Esse assunto ele é importante, em primeiro lugar, para que nós possamos entender a nós mesmos antes de falar. Então a primeira grande função é sabermos o que nós queremos perguntar. Essa é a primeira função. Segunda, conseguirmos, inclusive nessa primeira razão de se estudar esse tema, de se entender esse tema, a importância do tema da live, o porquê do tema da live, e aqui eu estou falando porquê no sentido de objetivo, de significado, o grande porquê dessa live e o significado para ti, o aprendizado que tu vai ter é o seguinte, ó. Primeiro, você se entender, você saber o que você quer quando você pergunta por quê, inclusive os teus porquês. Você quer saber uma causa, um critério ou um significado. Segundo, para que a outra pessoa com quem você conversa lhe dê aquilo que você espera quando você pergunta o porquê de alguma coisa. Então, que você tenha o resultado que você quer quando você pergunta alguma coisa para alguém. E terceira função da live de hoje, do tema da live de hoje, é para que quando você for fazer uma fala de motivação, ou mesmo não necessariamente de motivação, quando você for fazer uma fala para alguém, for apresentar um assunto, para atrair a atenção das pessoas, você precisa dizer o porquê da sua fala. E aí, o porquê no sentido de significado. Como o que eu estou fazendo agora. Eu estou dizendo o porquê de falar sobre esse assunto do porquê. Isso para quê? Para que você possa prestar mais atenção e dizer, isso aqui é interessante, isso aqui tem uma razão de ser. Olha quantas pessoas escreveram coisas legais, e agora eu preciso ver o que elas escreveram. Priscila. Sim. Vamos ver. Não, estou na obra. A nossa equipe é ímpar, desde que não atrapalha a nossa produtividade, sem problemas, eles são incríveis. Que legal, Priscila. Pô, que espetáculo. Adoro gente que entende, né? Tem um ritmo de trabalho especial. Próprio. Eu acredito que é sempre importante, a Neuma, eu acredito que sempre é importante saber o porquê. Porque através disso, deve ser porque temos uma melhor dimensão de como o sujeito está pensando. Muitas das vezes faz toda a diferença saber as ideias. Ótimo. Ou seja, entender o outro, o teu porquê que você está pensando, saber o porquê para entender o que o outro está pensando, para que você possa se relacionar melhor com essa pessoa, conseguir obter feedback. Né? Só que aí é que está. O modo como você faz o porquê pode estragar tudo isso. E é disso que a gente vai falar. Milena. Milena está em caixa alta hoje. O paciente falta e manda mensagem pedindo outro horário. Eu pergunto, por quê? Porque quero que ele dê importância à minha consulta. Olha só que interessante. Quando você faz essa pergunta, você está interessada em questionar o teu paciente como uma forma olha só, o teu porquê ele é muito mais no sentido de gerar uma pressão no teu paciente para ver, né, para ele perceber a importância e vir à consulta. Interessante, é um porquê de questionamento.
Esse porquê de questionamento para botar uma pressão, ele é interessante, mas ele pode causar uma resposta defensiva. E é aí que a gente vai entrar. Então eu vou entrar nisso a partir de agora. Ótimo, gostei, adorei as provocações aí, adorei a resposta à provocação de fazer perguntas. E nossa, eu tô bem louco. Adorei as respostas de vocês, fruto da provocação que eu fiz no início. Vocês são maravilhosos, vocês vão trazendo conteúdo para cá. Porque ele faltou, sim, você quer saber. Ah, tá, já aconteceu, você quer saber o porquê de ele ter faltado. Ótimo. E, bom, aí, nesse caso, ele já faltou, você quer saber o porquê, você está fazendo um questionamento. Eu só não usaria a palavra porquê. Já vou falar o que eu usaria. Porque o porquê pode deixar a pessoa na defensiva. Você quer saber a razão, mas na verdade, mais do que querer saber a razão, você está querendo. Você está querendo saber a razão até. Você está querendo que ele verbalize a razão para ele ver se essa razão é importante o suficiente. Eu perguntaria mais assim: o que aconteceu? O que aconteceu para você ter faltado? Porque isso vai remeter ao fato, isso vai fazer com que o cérebro dele busque os fatos. Se você pergunta o porquê, às vezes a pessoa fica na defensiva e diz algo e dá uma assim, uma resposta mais fechada. É como quando a gente pergunta assim: ah, eu vou dar esse exemplo até. Ah, por que tu não me trouxe o documento que eu te pedi? E aí a pessoa diz assim: ah, porque sim, porque não? Ah, porque me esqueci. A pessoa responde a mesma coisa que você perguntou. Ela dá uma resposta que se direciona à própria pergunta, né? Por que você se esqueceu? Ah, porque eu me esqueci. Não diz nada, né? Então, agora se você pergunta assim: o que aconteceu para você ter se esquecido? Talvez isso faça com que ela remeta às razões de verdade, com que ela vá buscar os fatos. Ela vai dizer: bah, não, é que eu estava fazendo tal coisa e tal, e aí acabei fazendo outra coisa, e aí acabei esquecendo o documento, ou da consulta. Tá? Por que você faltou, querido? Ah, que querida a pergunta dela. Eu só colocaria, faz esse teste, pergunta assim: o que aconteceu para tu ter faltado? O que houve? Tu faltou, o que houve? Para ver se a resposta vai ser diferente, se o padrão de resposta vai ser diferente. Provavelmente vá. Tá? Mas o querido já suaviza muito, para que não haja uma resposta defensiva. Tá, mas vamos organizar agora a conversa então. Eu já estou entrando muito a fundo no tema sem ter organizado ele para vocês. Meu objetivo aqui é dar aula. Né? Eu adoro dar aula, então eu já começo a dar aula desde cedo. Então vamos lá. Olha só. O teu porquê, a pergunta porquê, como eu disse, ela pode ser direcionada para com essas três finalidades. O porquê para saber de uma causa, o porquê para saber de um critério de decisão e o porquê para saber o porquê para descobrir o significado, o valor. Vamos separar ainda melhor esses três usos do porquê. O porquê, os dois primeiros, o porquê para causa e o porquê para critério de decisão, ele geralmente é utilizado sobre assuntos que já aconteceram, geralmente. Assuntos do passado. O porquê para significado, para objetivo,
geralmente é utilizado para assuntos do futuro, porque afinal é um objetivo. Como, por exemplo, hoje eu falei do porquê de se estudar esse assunto, do porquê de tratar desse assunto, do porquê da live. Ou seja, eu estou enunciando o porquê para dar o significado dessa live, para dar a importância dela para que vocês fiquem aqui, para despertar o interesse em vocês. Então perceba que eu dei o significado da importância, qual é o uso que você vai fazer dessa live, ou seja, o valor que essa live tem sobre algo que ainda não aconteceu. Para quê? Para que vocês fiquem, para dar motivos para vocês ficarem. Esse uso do porquê para o futuro, ele é fundamental para a tua fala. Tu precisa, sempre que tu quiser falar alguma coisa para alguém, tu precisa logo dar esse porquê. Qual é a finalidade de eu estar aqui falando contigo? Se tu vai dar um feedback para alguém, tu quer que ela mude no futuro. Então tu precisa dizer, olha, eu estou fazendo essa reunião de feedback porque eu entendo que o feedback, só através do feedback tu vai ter um aprendizado. E só através do feedback nós temos aprendizado. E o teu trabalho aqui é muito bom e eu quero que ele se torne ainda melhor. Então você vai dar um feedback para uma pessoa falando do porquê, do significado desse seu feedback. Eu vou falar sobre um assunto, eu vou dar o porquê, eu vou dar o significado de estar aqui falando sobre esse assunto. Vou dar uma palestra, eu vou falar numa reunião, vou dar uma opinião sobre um assunto. Eu acredito que o nosso setor aqui na empresa deve modificar em tais aspectos. Por quê? Então eu vou dar o significado disso. Vou dizer, olha, mudando tais e tais aspectos, nós vamos ter um ganho de produtividade e tudo mais, tu vai dizer o porquê logo de início para captar a atenção. E aí tu pode fazer isso de diferentes maneiras. Tu pode dizer, olha, eu descobri o melhor, uma maneira de aumentarmos a produtividade no nosso setor. Você já está dando o porquê. E eu vou falar sobre isso agora. Então você já dá o porquê logo no início. Tá? Então o porquê para o futuro ele é maravilhoso, ele tem que estar sempre na tua fala. O porquê relacionado a um objetivo. Tá? Esse porquê relacionado ao objetivo é o melhor porquê de todos. Não tem porquê melhor do que esse. Aliás, eu só uso porquê nesse sentido. Dificilmente eu uso porquê relacionado ao passado. Por quê? Tu já vai entender por quê. Aliás, eu já comecei a falar o porquê com a Milena, quando eu respondi a Milena. Chegamos aos 12 apóstolos. Por que eu digo que a gente quer bater metas aqui e chegar nos 12 apóstolos e nos 18? Por que agora eu quero chegar nos 18? Porque 18 é o número do proibidão? Não, não é por isso. Ó, eu estou dando um objetivo. Estou dando um motivo para a gente chegar aos 18 para vocês apertarem no botão aí. Porque quanto mais gente vem nessa live, mais a gente tem opiniões diferentes, mais a gente tem oportunidade de ter histórias diferentes, vivências diferentes, modelos diferentes. E todos nós crescemos. E aqui a gente tem a oportunidade de criar uma comunidade em torno da comunicação. Vocês podem trocar figurinhas, aprendizados uns com os outros, também fora da live. Então vai se criando um grupo forte de comunicadores fortes que vêm às 7 da manhã para aprender essas coisas que fazem toda a diferença na vida. Toda a diferença na vida, não é? Faz toda a diferença. Se você começar a se dar conta disso, você se torna um comunicador melhor. E como um comunicador melhor, você cola melhor os seus relacionamentos pessoais e profissionais. Porque a comunicação é a cola dos relacionamentos. Tá, falei da comunicação, aliás, falei da comunicação também, mas falei do porquê direcionado ao objetivo, o porquê com a função de tratar de significado. Depois até eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Um pouquinho mais depois. Mas vamos falar do porquê do passado. Porque esse porquê é o mais perigoso. O porquê do passado, ele é muito perigoso e esse é o que dá mais problemas. Esse primeiro porquê, relacionado ao futuro, ao significado, ele só causa problema quando ele não existe, quando ele não aparece. Se você faz uma fala sem porquê, há um problema.
uma fala sem objetivo? Porque as pessoas não sabem para que aquilo serve. Se as pessoas não sabem para que aquilo serve, por que elas vão te ouvir? Se vocês pararem para pensar, as piores aulas que tu teve na vida, na faculdade, na escola, é quando um professor ensinava uma coisa e não dava o porquê. Essa ausência fazia perder o interesse. Porque tu não sabe para quê. Ah, eu vou estudar a fórmula de Bhaskara. Por quê? Eu preciso ter um porquê, que é ou o para quê, que dá na mesma, né? A finalidade daquilo, qual é a aplicação prática daquilo, tá? Então, por que para o futuro o problema é quando ele não aparece? Por que do passado? Por que relacionado ao passado? Ele aparece, como eu disse antes, em dois sentidos, ou para buscar uma causa, ou para saber de um critério de decisão que a pessoa já tomou. Vamos começar com a causa. Olha só, eu até no post, vocês viram o post da live? No post da live eu coloquei um textinho falando sobre esse porquê do passado. Deixa eu mostrar o post da live. Esse é o post da live. É esse post que eu quero que vocês curtam, comentem esses comentários maravilhosos que vocês estão colocando aqui hoje. Comentem aqui nesse post depois, tá? Coloquem um comentário aí, comentário de fundamento sobre o teu aprendizado da live de hoje, tá? Nesse post aqui, que tu pode salvar para ler depois também, esse post eu coloquei, eu dei alguns exemplos, que até eu vou falar um pouco sobre eles aqui, e dar outros também, sobre o uso do porquê no passado e os problemas que eles geram. No passado, porque quando ele está voltado ao passado, com causa, vamos começar com a causa, ele acontece da seguinte maneira. Eu estava... Minha mãe mesmo me perguntou, esse foi o exemplo que eu dei até no post. Eu estava mancando ontem. E minha mãe perguntou assim, tu tá mancando, Ronaldo? Por que tu tá mancando? E de fato eu estava mancando ontem. E aí eu respondi para minha mãe, isso aí é por causa do meu tendão. Porque eu tenho um problema no tendão. Tá? Esse problema no tendão às vezes ele dá. É coisa de velho. Tá? O meu tendão do pé direito, ele às vezes dói porque eu não me alonguei, fiz caminhada. Então eu só falei para minha mãe assim, é o meu tendão. Então ela já sabe, quando eu digo isso, ela já sabe de toda a história do meu tendão, então ela diz, o tendão, que é a causa do meu problema. Perceba que aqui eu fiz uma pergunta, ela fez uma pergunta para entender uma relação de causa e efeito. Por que eu estou mancando? Objetivamente, porque eu tenho um problema no tendão. Causa e efeito. Esse tipo de pergunta tem problema de perguntar esse porquê? Não. Porque eu estou querendo uma causa, estou buscando uma causa que é bem objetiva. O problema está quando a pergunta desse porquê de causa se relaciona a algo que não é objetivo, a algo que é subjetivo. Aí começa a surgir o problema. Por exemplo, a minha mãe poderia perguntar assim, por que tu tem problema no tendão? Aí eu poderia dizer para ela, isso aí foi algo que surgiu por conta de uma calcificação e tal, e aí eu vou dar a resposta médica. Eu estou dando a resposta da causa objetiva do problema. Agora, eu poderia buscar uma causa subjetiva para esse problema no tendão? Poderia. Porque os problemas físicos, eles podem ter uma causa emocional. Eles muitas vezes têm causa emocional. Inclusive a Milena está aí, que me recomendou o vídeo da Cristina Cairo, e eu falei sobre essa recomendação dela com relação à minha dor no quadril, que eu estava com uma dor na lombar.
E era uma causa emocional. Então nós temos muitas dores no corpo por causas emocionais. E aí tu percebe que quando eu quero descobrir a causa emocional de um problema físico, eu já entrei numa área subjetiva e complexa de responder. E isso pode se tornar ainda mais difícil de responder quando a pergunta nem está relacionada à causa física. Olha só, minha irmã, e essa live surgiu por causa da minha irmã. A minha irmã ontem, nós trabalhamos juntos aqui no negócio de família, que é a gráfica do meu pai, que agora, como diz meu pai, né, a gráfica é de vocês. E desde o início desse ano, nós estamos administrando esse negócio, eu e minha irmã. E, e aí ontem era para eu trazer um documento aqui para casa, para o meu pai assinar, enfim. E aí eu esqueci do documento. E aí a minha irmã falou assim, olha só agora a diferença. Minha irmã falou assim, tu trouxe o documento? Aí eu assim, não. Tipo, me esqueci. Aí ela assim, por que que tu não trouxe? Por que que tu não trouxe o documento? Eu te falei que era para trazer. Por que que tu não trouxe o documento? Qual é a causa de eu não ter trazido o documento? Qual é a causa? O que que eu fiz? O que que eu respondi para ela nesse caso? Percebe que por que que eu não trouxe o documento é uma causa que eu não consigo identificar. Eu não consigo identificar a relação de causa e efeito. Ela me disse para trazer o documento. Eu não trouxe. Não tenho o que responder. O que que eu respondi para ela? Por que não? Já que eu não sei a causa ela é subjetiva, a causa está na minha cabeça que esqueceu, e o motivo de eu ter esquecido a causa, ela é uma relação de memória, de falta de atenção em outras coisas, na verdade, porque eu prestei atenção quando ela me disse, mas eu acabei fazendo outras coisas no trabalho, acabei esquecendo o tal do documento. Então, ela está buscando uma causa, na verdade ela não está buscando a causa, é um porquê disfarçado de causa. O porquê dela é um porquê para me culpar. É um porquê para me questionar, me culpando. Por que que tu não trouxe isso? Na verdade é, filha da puta, tu tinha que ter trazido isso. Opa, falei, não, mamãe, desculpe. Mas o porquê dela é um porquê assim, né? Tipo, pô, por que que tu não me traz isso? Né? Tu tinha que ter trazido. O porquê dela é assim, tu tinha que ter trazido e tu não trouxe. Então, a minha resposta, em vez de pensar o porquê, de fato, o que que fez com que eu não lembrasse, faz com que eu responda, por que não? Porque eu me esqueci. Então é uma resposta em círculo, é uma resposta que é defensiva. Eu respondo com base na própria pergunta. Por que tu te esqueceu? Porque eu me esqueci. Entende? É, é uma resposta de cachorro perseguindo o próprio rabo. A resposta circular, ela não tem. Não vai ter fim. Aí ela diz, mas por quê? Porque eu me esqueci. Ninguém está afim de responder isso, porque ninguém. Quem perguntou já não está interessado em saber o porquê. Está interessado em acusar. Então, o porquê acusatório. Tá? Para culpar. Eu, às vezes, quando me fazem essa pergunta, eu respondo de um modo irônico, né? Que também é uma forma de defesa. Ah, por que que tu não me trouxe o documento? Ah, porque eu achei melhor não trazer, né? Achei que era melhor, né? Porque eu não dou bola para isso. Foda-se você, né? Então você dá uma resposta irônica, sarcástica, para se defender. Você se defende atacando a outra pessoa. Então perceba que
a pergunta nesse caso não foi uma curiosidade em saber a causa, como no caso da minha mãe, que queria saber a causa da dor, do fato de eu estar mancando. Nesse caso da minha mãe, ela está curiosa e essa curiosidade reflete uma preocupação. Já, e aí por isso que eu procuro responder sem me defender. Já no segundo caso da minha irmã foi uma pergunta acusatória, então ela não é mais uma preocupação comigo, ela é uma preocupação com o documento e uma acusação. Tá? Perceba que esse tipo de pergunta, desse jeito, não vale a pena ser feita. É muito melhor você perguntar, pá, tu esqueceu e agora? Percebe? Pergunta pensando em resolver o problema futuro, não acusando do passado. Quando tu pergunta acusando do passado para saber essa causa, que na verdade não é causa, que na verdade é uma acusação, na verdade é uma culpa, o que dá vontade de eu fazer como interlocutor, como aquele que está recebendo a pergunta? Só me defender. Não dá vontade nem de resolver. Dá vontade de dizer assim, ah, esqueci, foda-se, te vira. Né? Agora, se a minha irmã fizesse a pergunta assim, pá, mas nós precisamos desse documento, e agora? Automaticamente meu cérebro vai querer uma resposta para o futuro, porque ela está dizendo, bah, e agora? A gente precisa desse documento. O que a gente pode fazer? Automaticamente eu vou ouvir isso e o meu cérebro já vai fazer um outro processo, não de defesa, e sim de procurar uma solução, de ter uma atitude para resolver o problema. Percebam? Então o meu cérebro ele não fica voltado para o passado para querer me defender do que eu fiz, e sim buscar uma resposta para o futuro. Esse então é o porquê do passado que acaba, é uma culpa, é um porquê acusatório para culpar travestido de causa. Tá? Não é de causa não. Deixa eu ver o que vocês escreveram um monte de coisa legal aqui. E eu já vou falar do porquê do motivo, tá? O porquê do critério. Quando eu era fechada com os pacientes, eles eram fechados e obedientes. Depois de me desbloquear, eles começaram a se soltar e a perguntar por quê. E eu tive dificuldade de responder no começo. Olha só que interessante. Esse processo de se abrir, o que acontece? Eles estão perguntando por quê nesse caso aqui, porque eles estão interessados em você. Eles estão curiosos. Eles querem saber as causas, os teus critérios, os teus motivos para coisas que você fala para eles. E isso mostra empatia. O fato de você se abrir mostra que as pessoas estão interessadas em você, estão curiosas com você. E a curiosidade sempre é uma coisa boa. A curiosidade desperta a atenção. Então você está, no fundo, despertando a atenção. Isso é bom. Isso é bom para o relacionamento. O lance é você responder na medida que não expõe a tua personalidade. Né? Você responde aquilo que você quer, até o ponto que você quiser. Eu posso muito bem, por exemplo, com uma pergunta, né, sobre da minha mãe, por exemplo, você está mancando? Ou, eu tô com dor na lombar. Vamos pegar o exemplo esse aqui, da dor da lombar, porque tu foi a que me ajudou a descobrir, Milena. Então, assim, a pessoa me pergunta assim, tu tá encolhido, por que tu tá assim, tu tá com dor? E aí eu respondo, sim, eu tô com uma dor na lombar. E aí tu pode dizer a causa emocional disso, ou tu pode dizer a causa física só. A pessoa pergunta, por que tu tá com dor, será na lombar? Diz, sei lá, eu acho que tudo começou durante essa noite, que eu me acordei assim, já faz uns dias, e aí eu tô dando causas, origens físicas. Eu não preciso dar origem emocional. Tu pode deixar lacunas. E as lacunas, você decide se você quer preenchê-las ou não. Né? Muito bom, muito bom. Ó o Arthur, peraí que eu sempre faço uma bobagem. Porque é resposta sim e não. Já o como a pessoa vai ter que falar sobre, tipo, como você esqueceu o documento. Isso aí. O como ele ajuda a pessoa a imaginar. Então, assim, nesse caso, né, como você esqueceu o documento, eu só melhoraria um pouquinho. Eu colocaria esse como traduzido dando uma suavizada nele, porque o como você esqueceu o documento ainda pode dar uma resposta, nesse caso, ele ainda pode dar a ideia de que é uma acusação. Se tu está querendo saber mesmo, nesse caso aqui, eu
traduziria ainda esse como de um jeito mais suave, dizendo, bah, tu esqueceu? O que aconteceu para tu ter esquecido? Assim, o que houve? E aí sim, tu vai buscar a origem. Percebe que é uma pergunta para buscar a origem, né? Ela, nesse caso, tu precisa saber se ela é útil para resolver a situação. Eu prefiro muito mais, nesse caso, ainda perguntar para o futuro, né? Bah, o que nós podemos fazer agora para resolver a questão do documento? Agora, se quer saber a origem, na hora em que acontece o problema, é melhor não perguntar, procurar resolver, e depois que se resolveu, aí sim tu perguntar se tu quer ajudar a pessoa que ela se lembre da próxima vez, de verdade, né, com curiosidade, você perguntar assim, bah, o que será que aconteceu para tu ter esquecido o documento? Bem de boas, né? E aí a pessoa vai dizer, né? Que é um o que será que aconteceu no sentido de como, tá? É uma suavizada ainda maior no como, mas muito bom, Arthur, bem isso. Milena, e se você entendesse a necessidade da sua irmã e cuidasse dela com a sua resposta? Sim, sim, com certeza, Milena. É óbvio que ela tinha uma necessidade, né? A questão é que o que eu fiz? Vou dar o resultado dessa situação. A minha resposta foi defensiva, mas eu tenho na minha mente um programa para pensar só no futuro. Acontece qualquer problema na minha vida, eu penso no futuro. Automaticamente, eu precisava uh, eu precisava mostrar, e é essa que é a minha função como comunicador, na minha opinião. Eu preciso mostrar para a pessoa que ela está errada na pergunta, mas que eu sei o que ela está querendo. O que ela está querendo de verdade, o que vai resolver melhor, o que vai gerar algo bom para essa pessoa, é resolver o problema. Então o que eu fiz? Eu dei essa resposta, né, essa resposta fechada, do tipo, né, porque eu me esqueci. E virei minhas costas, não fiquei discutindo, não fiz nada. Virei as costas, quieto, e ela ainda estava meio que se lamentando, que é normal, né? Tipo, pô, mas eu te falei, não sei o que. Eu viro as costas, desço, que é descer uma escada e pegar o tal do documento. Então ainda não era nem assim, pá, tipo, tu esqueceu o documento, vai ter que viajar 2 horas para buscar. Não, não é isso. Era descer uma escada. Aí peguei o documento, trouxe para cima e, e trouxe, tá aqui o documento. Pronto, acabou a conversa, entendeu? Então, assim, o que ela queria era o documento. Tá aqui o documento, sem problema nenhum. Franci, querida, acho que essa pergunta seria também para mostrar a indignação da pessoa, uma forma de ela mostrar que não gostou de você ter esquecido. Sim, exatamente, a pessoa está indignada e está me acusando, né? Só que não resolve o problema, percebe? Se eu não fosse alguém proativo que quisesse resolver, digamos que ela estivesse falando isso para um funcionário da empresa. O funcionário só iria querer resolver se ele tivesse com medo. Ele vai acabar resolvendo com medo e vai fazer aquela tarefa que ele esqueceu, sei lá, de má vontade. Gera conflito. É muito melhor você se preocupar e resolver. Depois você dá um feedback. Então, assim, a indignação, ela não ajuda em nada para resolver o problema. É muito melhor você perguntar assim, bah, e agora o que nós vamos fazer? A pessoa faz, resolveu, tá aqui. Ah, que bom que tu trouxe. Aí a pessoa trouxe o documento, aí sim tu fala, bah, lembra isso aí, tem coisas que são importantes. Aí tu dá um feedback. Que bom que tu resolveu. Mas eu preciso que da próxima vez tu preste mais atenção, tu faça alguma coisa, o que aconteceu? E aí tu mostra a curiosidade. Né? E aí tu pode até mostrar a tua indignação. Bah, tu me deixou louco de preocupado com isso. Isso aí tu não pode fazer. Aí tu pode falar. Né? Tu mostra valor pelo que a pessoa fez e resolveu e dá valor para isso, porque afinal a pessoa resolveu, e depois tu coloca até a tua indignação, não tem problema nenhum. Tá? É só porque ele não é, a indignação pura e simples, ela não é eficaz para resolver. Você sentiu no porquê da sua irmã que ela estava te julgando? Claro, claro que tá. É um porquê de julgamento. Né? Pô, seu cabeçudo, né? Tu esqueceu. E é normal, a gente faz isso. Eu dei o exemplo da minha irmã, né? Mas é o que a gente faz. Eu canso de. Todos nós fazemos isso sem se dar conta. A questão é você começar a se dar conta
disso antes de fazer ou logo após que você faz. Se você fez isso, por que tu não trouxe? Não, pera um pouquinho, nós temos que resolver, como é que nós vamos fazer? Então já pensar em resolver é o melhor. O tom de voz pode transformar o porquê num como. Sim, como você mesmo já demonstrou, né? Por que, querida, você fez? E aí já é diferente. Ah, entendi, disse a Milena. Beleza. Antes de terminar, eu preciso falar, faltam 10 minutos, eu preciso falar do motivo, do critério. Por que como critério? Lá no post, que é o post que eu quero que vocês, por favor, curtam, compartilhem nos seus stories esse post aqui, tá? Para divulgar essa live, para que amanhã a gente consiga chegar no proibidão. Esse post aqui, eu coloquei também um exemplo de porquê de critério, que é o típico de vendas. Quando você está, olha só, um bom vendedor, quando ele perde uma venda, ele tem que ser curioso em saber o porquê que ele perdeu a venda. Porque assim ele melhora, serve de feedback para ele. Então, eu fiz uma oferta e tal, a pessoa preferiu comprar em outro lugar, um carro, seja lá o que é aquela que eu perdi. Então eu ligo para o cliente diz, não, eu pergunto, né, você já comprou o carro? Porque você acabou não comprando aqui. Sim, eu preferi outra marca. Enfim, eu preferi outro carro. E aí tu pergunta, olha, ok, podia só me dizer qual foi a razão, um porquê. Por que você acabou decidindo pelo nosso concorrente? Se você faz essa pergunta, esse porquê, e aí eu já diria, teria que dar todo uma explicação, já dizendo, olha, nós queremos saber o porquê para que nós possamos melhorar os nossos serviços e a nossa competitividade. Nós nos interessamos muito pelo que os nossos clientes ou os nossos prospectos, os interessados, os nossos veículos, digamos, por que os nossos consumidores acabam decidindo por outras marcas? Será que você podia dizer por que você acabou decidindo? Então eu quero saber qual foi o critério de decisão. Aí a pessoa vai dizer, porque foi mais barato, porque eu achei o outro carro mais confortável. Então você está perguntando para saber o critério de decisão da pessoa. Por que ela decidiu por outro e não você? Quando você faz isso de modo bem feito, isso te dá informação. E essa informação serve de feedback. É um porquê de curiosidade também, voltado a uma decisão do passado. Para que você cresça. É ótimo. Só qual é o problema desse porquê? Se você não faz ele bem feito, e se o teu alvo, o teu critério de decisão é algo subjetivo demais, a resposta vai ser defensiva também. O exemplo que eu dei no post que eu quero que vocês comentem e compartilhem nos stories é o seguinte: a mulher pergunta para o marido, por que você me traiu? Por que tu me traiu? Por que tu me traiu com aquela mulher? Quando a mulher pergunta isso, parece que ela está querendo saber o critério de decisão do marido. Qual foi o critério da tua decisão em me trair? Só que o critério de decisão, imagina se ele respondesse objetivamente. Não, é porque ela tem o que eu digo? Porque ela tem metade da tua idade e ela tem silicone, eu acho maravilhoso. Tu acha que o cara vai dizer objetivamente o porquê com base em critérios objetivos? Claro que não. Não é que nem comprar um carro. O critério não é objetivo, o critério é completamente subjetivo. E provavelmente nem a pessoa sabe o porquê muitas vezes. Ela não sabe por que ela traiu. Então aqui, nesse caso, é um porquê disfarçado de buscar critérios, mas também é um porquê acusatório. Eu estou querendo acusar ele. Por que tu me traiu? Por que tu me traiu?
A pessoa não parece critério, né? Qual foi o critério para me trair? Mas não tem, o critério ele é subjetivo. Eu te traí porque... Por quê? Cara, o porquê de ter traído pode ser uma resposta hiper complexa, e que tu vai descobrir depois de muita terapia. Ah, eu te traí porque... Olha só uma das razões para trair, típica que a gente descobre em constelações familiares. Eu te traí porque eu não aguentei a pressão de tanto que tu me dá no nosso relacionamento. Como assim? Sim, subjetivamente isso é possível. Eu te traí, quer ver outra resposta? Eu te traí porque o meu pai a vida inteira traiu a minha mãe. E eu sempre reprovei isso no meu pai. Mas eu preciso ser leal a ele. Isso é uma resposta que tu descobre, uma resposta completamente maluca para quem ouve, mas é o que tu vai descobrir depois de uma terapia de constelação familiar, só para dar um exemplo. Então, assim, a pergunta se refere a algo subjetivo, que a pessoa nem faz ideia do que seja. E, na verdade, também é uma pergunta de acusação, disfarçada de busca de critério. Tá? Então, o que é melhor nesse caso? O melhor nesse caso, quer dizer, nesse caso da traição, né? Se você quer, aí depende. Se você quer ainda manter essa relação, procurar manter essa relação, primeiro deixar passar o impacto e depois conversar e querer descobrir o que aconteceu. Né? O que aconteceu entre nós para que isso chegasse nesse ponto. E aí, nesse caso, nesse tipo de situação, é bom, muito bom a ajuda de alguém, de um terapeuta, de um bom terapeuta, para ver se é possível reconstruir essa relação. Mas não à base dessa pergunta de acusação. Ela não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Por vingança, disse a Milena. Pode ser, pode ser. Entenderam esse lance, pessoas? Terminamos com traições. Nossa. E a gente nem chegou no proibidão. Falei um monte de bobagem, né? Falei até em silicone. E nem chegamos no proibidão. Proibidão, para quem não sabe, é os 18. Nós temos uma meta de chegar em 18. Hoje só chegamos na meta dos apóstolos, que é sempre uma meta legal, às 7 da manhã chegar na meta dos apóstolos, eu já fico feliz. Pessoas, vai explodir daqui a pouquinho. Vou pedir mais uma vez, encarecidamente, que vocês comentem, digam qual foi o teu melhor aprendizado da live de hoje, aqui nesse post, tá? Que é quando vale a pena perguntar por quê. Talvez vocês podem até responder essa pergunta lá. E compartilhe no seu story, me marcando, tá? Me marca no story, que quando você me marca, eu também vou compartilhar no meu e vou te marcar de volta, tá? Vamos tornar esse grupo das 7 da manhã no Café com Oratória maior. Conto com vocês para que esse projeto chegue a live 1000. Eu estou em busca da live 1000. Tá? Depois da live 1000 eu decido se eu vou continuar ou não. Mas eu quero muito continuar, sei lá, né? Mas no mínimo na live 1000 tem que chegar. Né? Tem que chegar na live 1000, então me ajudem. Estamos na 79 e amanhã é 80. Tá? Uma hora eu vou fazer uma live só falando do que eu aprendi fazendo essas lives diárias. E eu aprendi muita coisa com vocês. Quero que vocês aprendam também entrando aqui ao vivo comigo. Tá bom, pessoas? Obrigado pela atenção de vocês. O final foi sensacional, disse a Miranda. Que bom. Que bom. Obrigado, Neida. E conto com vocês, então, para continuar esse trabalho cada vez mais forte. Tá? Eu ganho com isso? Sim, mas vocês também. Porque quando você compartilha com alguém, como eu sempre digo, você tem o que falar, você tem assuntos bons para falar com a pessoa. Em vez de falar sobre a novela, em vez de falar sobre seriado da Netflix, que é legal,
você pode falar sobre o que você aprendeu aqui junto com essa outra pessoa, o que torna o teu aprendizado muito mais forte, muito mais significativo. Tá bom, pessoas? Compartilha lá e vai explodir até